time consegue acesso? E trabalhar certo, né? Porque às vezes tu trabalha, mas está trabalhando errado, né? A gente precisa trabalhar certo. Por isso que eu digo, definir o que a gente quer, as estratégias, o jeito que quer jogar, o modelo do jogo e trabalhar em cima desse modelo, né? O Rachão falou, Rachão chamou atenção, não tem Rachão. Não vai ter nenhum. Afinal, se nós formos para a final, o segundo jogo da final vai ter o primeiro Rachão. Isso está prometido. Antes disso não tem como, né? Muito pouco tempo. E se você começar a tirar a cada semana 30 minutos, que é o que dura o rachão, no final do campeonato são horas e horas que tu perdeu, botava no lixo, né? Então, rachão não serve. Tá? Nós vamos ter que trabalhar mesmo para dar o retorno, né? Porque hoje, como eu sempre digo, no começo assim, é tudo bonito, né? Tudo uma maravilha, tá cheio de gente no vestiário. Se tu começar a perder jogo, não tem ninguém no vestiário. Precisa ganhar jogo. O futebol que te mantém, tu consegue fincar o teu pé ganhando. Sem vitória não acontece nada. As coisas só pioram. Então você precisa ganhar. Então, só para o Felipe ali, então reformula, eu sou do tempo do rachão, né? Então, mas o trabalho bem feito, a dedicação. Então, como o Paulo disse ali, né? Hoje em dia o futebol não tem mais espaço para quem não vence, né? Então só tem espaço para quem é vencedor. Então é trabalhar, como o Paulo disse, trabalhar certo. No dia a dia, 40 dias passa voando, né? Então cada dia a gente vai entrosar, pegar a ideia de jogo do Paulo, ter a ideia em mente junto com a comissão técnica, então é isso aí. Só tem um espaço para vencedor e é isso que a gente procura. Vamos trabalhar com muita humildade e dedicação para nós buscar nosso objetivo. Pode seguir. Não, pode seguir. Quer ir? Tá. Eu vou primeiro no presidente. O Paulo tá louco para trabalhar. Pois é, não. Vamos a pergunta pro Paulo. Não, vamos agilizar. Ronaldo, primeiramente, boa tarde. E em cima. Tô ligação. Em cima dessa questão da formulação do plantel, quantos % do plantel do Aimoré se apresentou hoje aqui em relação ao que vocês almejam, vocês já estão? 70%, 80%? Como é que está essa dinâmica? Eu falei já numa pergunta anterior, eu falei sobre isso, esse grupo aqui, se soma ele mais o Léo Bahia, que chega aí essa semana, o Mauri, que foi campeão ontem pelo Operário do Mato Grosso do Sul, e chega mais um zagueiro do futebol paulista e mais um centroavante do futebol paulista. Então, com essas 4 peças, né, a gente praticamente fecha o grupo neste momento e o Paulo, junto à comissão técnica, vai avaliando e dentro da necessidade da competição nós podemos daí reforçar o grupo mais ou enfim adequar aquela necessidade de divisão de acesso. Mas hoje são esses 4 atletas. A janela de contratações vai até? A janela, eu não estou com essa data, mas eu acho que é uma semana antes uma semana antes da fase de classificação. Tá, perfeito. Obrigado ao presidente Ronaldo. Paulo, posso... em cima, vou na carona da pergunta do Paulo. Ele tinha feito em relação ao rachão, né? Que não uma metodologia que não se usa mais. Não, mas no teu trabalho não se usa mais. Quais são as tuas ideias em relação à concepção do trabalho? A formatação, a parte física já vai ter envolvimento técnico e tático junto? Tu vai trabalhar a parte física primeiro em separado, depois questões com bola? Como é que tu vai trabalhar nesse sentido? Tudo junto. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer já um trabalho com bola, né? E amanhã tem e os 3 primeiros já estão montados. E no meio disso, o Márcio já vai fazendo a parte dele também. E porque assim tem que ser integrado, né? Não tem mais tempo para ficar aquela coisa de antigamente, como eu fiz, né? Como jogava, ficar 10 dias só fazendo parte física, não dá mais tempo, tem que fazer tudo. Só intervalaço não rola mais, né? Não tem como, né? Tem que fazer tudo com bola, né? Sim. O que puder fazer com bola, faz com bola. E qual é existe algum trabalho especial de adaptação para o pessoal que está vindo de outros centros, como Pernambuco, São Paulo, que nunca enfrentou o futebol gaúcho? Isso nós vamos ter que ir sentindo, né? Dia a dia, se tem algum que tem dificuldade, algum tipo de coisa que a gente está fazendo, né? Daí a gente vai adaptando e vai mudando com relação a eles também, né? Mas a princípio o futebol é universal, né? Se tivesse vindo da China, do Paraguai, da Arábia, os caras jogam tudo do mesmo jeito.
jeito, né? Eu acho que não tem. Então, daqui a pouco a preparação é um pouco diferente, né? Mas a gente vai, um pouquinho daí, a gente vai detectando o que precisa melhorar para esse, para aquele e vai colocando, implementando. Da nossa parte é isso. Felipe, uma para ti. Em relação ao que tu tem observado, que vocês conversam muito, né? Em relação às outras equipes, valeu, Paulo. Em relação às outras equipes da divisão de acesso, na tua avaliação, com toda a tua experiência, em que nível está o Aimoré, esse grupo que se apresenta hoje? Está no bolo de postulantes ao acesso? Tu quer aguardar mais um pouquinho? Como é que tu está vendo isso? O grupo está sendo bem qualificado, né? Um grupo competitivo. Claro que ainda é cedo, né? Tem muitas equipes também que estão contratando, fazendo elencos bons. Mas o Aimoré tem tudo, nós temos grandes jogadores aqui de outros estados também que estão chegando para agregar e somar com a gente aí. Então vamos lá, né? Dia após dia, aí, como eu falei antes, aí, trabalhando com humildade e dedicação, que a gente vai chegar forte no campeonato. Beleza, obrigado, Felipe. Bom trabalho. Vou uma no Fabiano, para não dizer que não falei de flores, né? Ô Fabiano, boa tarde, prazer falar contigo. E houve todo aquele problema envolvendo o convênio da prefeitura, né? Que daí foi esticado até abril, depois vai ser reconversado, enfim. Como é que está a questão financeira do Aimoré em relação a recursos para contratações, para melhoria das condições de trabalho, enfim, para fazer o futebol, toda essa máquina que precisa para fazer o futebol? Como é que está a situação da Aimoré em relação a isso? A financeira, na verdade, a pergunta teria que ser para o nosso vice-financeiro, né? Hoje, no passado eu já ajudei bastante isso, hoje eu estou gastando, na verdade, né? A pergunta teria que ser para ele. Mas tu sabe o quanto tem para gastar ou não? Posso ajudar mais ou menos. A gente sabe, você sabe que a dificuldade da Aimoré, ela é diária. A gente tem... Só tomar um golinho de água. Claro. A dificuldade financeira ela não é diferente dos outros grupos do interior. No Aimoré, a gente tem uma surpresa a cada dia. Só que a luta, ela é ao mesmo tempo que a gente recebe o golpe, a gente tem o contra-ataque. O Ronaldo fala isso em todas as entrevistas dele, que a diretoria é uma diretoria digamos, com bastante vícios, bastante pessoas que são de São Leopoldo, que têm boas relações. Então isso ajuda, né? A gente fez uma diretoria plural para que essa questão financeira também seja plural. Quanto mais pessoas engajadas dentro do clube e que tenham relações na cidade de São Leopoldo, melhor. Isso a gente tem. O Ronaldo conseguiu formar uma diretoria como acho que a Aimoré há muitos anos não tem. Então, respondendo a isso, é diária a luta e correr atrás da máquina sempre. Não adianta a gente se namorar. Obrigado, Fabiano. Ronaldo, posso mais uma? Em cima da preparação, o Aimoré vai utilizar o Monumental do Cristo Rei para essa pré-temporada, pretende treinar em algum outro lugar. Em cima disso, já emendando uma segunda pergunta, o cronograma de amistosos que vocês estão trabalhando, são 4, são 5 jogos, 2 jogos treino, enfim, como é que está isso? São 4 amistosos, né? São 4 amistosos, mas em relação à utilização da pré-temporada, nós vamos fazer toda ela aqui no Cristo Rei, até porque, como eu falei ali na apresentação dos atletas, a gente mudou a fotografia do grupo em relação a 2024. Esse grupo aí é um grupo totalmente diferente, remanescente de 2024, apenas, claro, sem contar algum menino da base, mas remanescente de 2024 é o Mikael, e remanescente lá do Gauchão, o Adriano Klein, o Bruno Oliveira e o Felipe Guedes. Então o restante são todos jogadores que ainda não jogaram aqui no Cristo Rei pelo Aimoré. E muitos deles, inclusive, de fora do estado. Então, quanto mais eles jogarem, treinarem dentro do Cristo Rei, para conhecer o ambiente, para que aqui seja o ambiente do Aimoré, melhor. Então, nós tirarmos o Aimoré aqui de dentro do Cristo Rei para treinar e depois jogar apenas as partidas oficiais, isso cria um hiato entre aquilo que a gente espera do grupo. Então, a ideia é treinar aqui dentro, que eles se sintam ambientados com o gramado do Cristo Rei, com o estádio do Cristo Rei. E até em relação aos jogadores, né, o Vitor perguntou os jogadores que vêm de fora do estado, de fato, a gente
a gente buscou, nessa repaginação do grupo de atletas do Aimoré, não cair naquele lugar comum de trazer sempre aqueles que a gente já conhece. Então foi feita toda uma pesquisa de atletas que poderiam corresponder dentro do objetivo que é ser campeão da divisão de acesso. E hoje eu acabei apresentando aqui o Mauri, né, que foi campeão, acabou de ser campeão ontem pelo Operário do Mato Grosso do Sul. Ele deve chegar na quarta-feira junto com o nosso preparador de goleiros, também o Souza, que estava lá, também foi campeão pelo Operário. E então esses jogadores que vêm de um outro centro, eles estão acostumados com um estádio, eles têm que se ambientar, o Cristo Rei tem que ser a casa deles. Então nós vamos ter 40 dias para transformar o Cristo Rei na casa de todos aqueles que ainda não tinham jogado aqui. Com relação aos amistosos, você comentou, né? Sim. A gente está com a programação daí sim de fazer 4, e entre eles um fora, para daí ter essa questão. A gente quer potencializar a questão que o presidente fala de virar a casa, né, do grupo. O grupo tem que se sentir em casa e tem que ser a casa deles. E também Mas desculpa, Fabiano, mas com o conceito de amistoso, não de jogo-treino. de amistoso. Certo. E aí a gente está trabalhando essa ideia de pelo menos um amistoso fora. Como vocês mencionaram que eles têm todo esse período de adaptação, né, vindo de grandes centros para um clube como o Aimoré. Como está se dando esse período de adaptação desses novos jogadores? Como estão indo os treinamentos? E qual é a expectativa do Aimoré em relação a essa repaginação do clube? Vocês acham que vocês podem ir além da divisão de acesso? Bom, com relação aos treinos, inicia o trabalho hoje, né? Então o grupo, a apresentação foi hoje. O grupo, esses jogadores que são de fora, eles começaram a chegar na sexta, no sábado, agora no final de semana. E aquilo que eu falei lá no início, como a gente trouxe alguns de fora, se vocês perceberem que eu bato sempre nessa técnica, e eles vieram com um certo conhecimento entre eles. Então vieram duplas ou meninos. Então é um grupo que é uma página nova, uma fotografia nova no clube, porém não é um grupo inteiramente desconhecido. A gente buscou ter esse cuidado para ter esse mínimo entrosamento, até de um já ter jogado com o outro em outro clube ou em outro momento. Então ele é um grupo que é uma fotografia nova, mas que em termos de conhecimento eles têm uns pequenos núcleos do esqueleto do time, digamos, que já se conhece e já tem esse mínimo entrosamento. A gente cuidou muito disso. Só complementando assim o que o Fabiano, nosso vice de futebol, já colocou, e aí até fazer um elogio ao trabalho que o Fabiano vem fazendo junto com o Henrique nessa repaginação aí. A gente foi traçando perfis, né? Então esses perfis eles foram analisados, cada atleta dentro do perfil que a gente estava trabalhando, de ter extremas velozes, né, que hoje eu acho que a divisão de acesso às vezes se joga um jogo por uma, duas, vai ter uma, duas, três bolas para decidir um jogo, então tu tem que ter jogadores de velocidade, tu tem que ter uma defesa com boa estatura, e a gente foi trabalhando essas questões de estatura, questão de comportamento extra-campo também, nós pesquisamos tudo isso. E dentro desse quebra-cabeça que a gente foi montando, né, nós chegamos nesse grupo que está aí. O que esse grupo vai entregar, ou até onde que a gente vai chegar, como disse o Paulo Henrique ali na apresentação para os atletas, o campo é que vai dizer, o campo é que vai falar se foi suficiente ou não. Mas ao longo da competição a gente tem como trabalhar pontualmente uma ou outra reposição, se não for possível com esse grupo que a gente está montando. Mas eu vejo assim, mesmo nos mais jovens, e a gente está aproveitando nesse momento 3 atletas da base, e são atletas que recém chegaram no sub-20, então são atletas que ainda precisam ter todo um processo de amadurecimento no profissional, mas nós estamos fazendo, primeiro, pela necessidade do clube, segundo, pela valorização da base, e terceiro, para demonstrar que a gente está num outro momento de nível de profissionalização,
um vice-presidente de base, com toda uma estrutura montada para que esses atletas possam fazer a transição. E a gente está trazendo também atletas que têm também idade de sub-20, mas que não são aqui do Aimoré, mas que já tem alguma rodagem no futebol brasileiro fora daqui, não são tão conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, mas que já tem uma bagagem. E o campo não vai dizer se nós acertamos ou se nós erramos, mas eu tenho muita esperança de não só obter uma das 2 vagas, como ser campeão da divisão de acesso. Bom, quero fazer a minha última Fabiano de Mário, então, sobre sessões de treinamentos dia a dia, aberto parcialmente para nós da imprensa, podemos acompanhar, então, né, evoluir, né, a gente não chegar cegas lá no dia do jogo, e mais uma que permite a logística para quando houver viagem. Que já está planejado isso, viaja um dia antes, fica hospedado, mais próximo da sede. Bom, primeiro com relação ao treino, o comandante é o Paulo, né? Claro. Vai comandar. Mas o perfil dele é de ser um comandante de diálogo, né? É uma pessoa que a gente, quando contratou ele, buscou esse perfil. Né? Então a ideia é que seja aberto. Eventualmente pode acontecer uma situação, né? Mas o perfil que nós traçamos é essa de transparência. Né? Com relação à logística, a gente já está trabalhando e fazendo algumas reuniões de diretoria, que envolve uma série de fatores. Tem a parte técnica, tem a parte de campo, tem a parte dos atletas, tem a parte financeira, tem uma série de situações. Mas a ideia é sim fazer um trabalho que dê uma estrutura boa para o time chegar onde a gente quer, que é ser campeão. Estrutura boa é da condição, né? Então a gente vai se empenhar pela condição. A nossa estreia vai ser com concentração, o time vai concentrar para iniciar o campeonato, focado para iniciar o campeonato, já com uma visão no horizonte que a gente quer, que é ser campeão. Para ser campeão, isso faz parte, né? Não adianta a gente inventar a roda. Então a gente quer dar a estrutura ideal para que o grupo nos responda à altura do que a gente está querendo, do que a gente está cobrando. Em relação a essa questão da organização, esse trabalho coordenado pelo Fabiano, junto com o Henrique e também com o vice-financeiro, enfim, com outros integrantes da diretoria, nós já montamos assim inclusive um pacote de viagens, né, que a gente vai sair 8 vezes aqui do Cristo Rei. Então a nossa ideia é já montar um pacote de todas as viagens com a mesma empresa, com um padrão de transporte à altura da história do Aimoré. Então isso a gente está fazendo. Como disse o Fabiano, o primeiro jogo em casa contra o Veranópolis, nós vamos concentrar. Os fora, obviamente que pela necessidade, até nós vamos jogar em Bagé, vamos jogar em Passo Fundo, que são viagens mais longas, nós vamos concentrar fora. Então a ideia é fora, concentrar sempre. Contra o Veranópolis nós vamos concentrar e depois nós vamos ir avaliando em cada uma dos outros 6 jogos aqui no Cristo Rei. Dentro da possibilidade financeira, o pensamento da diretoria é de concentrar sempre. Agora, às vezes, a gente, dentro das restrições, pode em um ou outro jogo a gente trabalhar alguma coisa que não seja a concentração já no dia anterior, mas nunca será na apresentação na hora do jogo. Isso nunca acontecerá. Se a gente eventualmente não concentrar em algum jogo, por questões daquilo que a gente pode hoje dentro do nosso orçamento financeiro, mas certamente será a apresentação no turno da manhã, um lanche, almoço, ambientação, repouso no dia do jogo. Mas esse não é o desejo da diretoria. O desejo é que a gente possa concentrar em todos os jogos, mesmo os aqui do Cristo Rei. Mas isso a realidade financeira vai apontar se é possível ou não. Ronaldo, em cima daquilo que vocês falaram antes sobre a aclimatação dos atletas ao Cristo Rei, ao gramado. O gramado é uma das coisas que sempre preocupa. Como vocês vão realizar esse controle? Tu falavas numa entrevista que deste para nós no começo do ano que teria alguma mudança de tecnologia para o cuidado do gramado. E a gente está vendo hoje, um dia que chove, tem previsão de chuva intensa para o mês de abril, nós estamos no outono, enfim.
Como é que vai ser feita essa questão de dosagem do uso do gramado para que não haja prejuízo posteriormente? Não, em relação à tecnologia, a gente pretendia, antes do início do acesso, instalar todo o sistema de irrigação por aspersão, mas a gente teve que, até em função da Copa São Leopoldo e da realização também da Copa das Favelas aqui no Cristo Rei, a gente acabou ocupando 5 finais de semana para a realização da Copa São Leopoldo, e o período que ficou remanescente era muito próximo já da apresentação, e a gente teria que fazer a pré-temporada fora do Cristo Rei. Então, em função disso, nós optamos por aguardar a divisão de acesso e a partir do resultado na divisão de acesso, antes do final do ano, a gente poder pensar novamente nessa instalação de irrigação. Quanto à questão da qualidade do gramado, obviamente, o bom seria a gente ter um centro de treinamento fora do Cristo Rei aqui, para que pudesse treinar e tivesse o Cristo Rei só como um local de ambientação dos atletas ali para dia de jogo, né? Mas infelizmente a gente não tem, então nós vamos utilizar, e mais do que isso, a nossa participação no Campeonato Sub-17 exige que o Aimoré também jogue no Cristo Rei. A federação não permite mais que se jogue em centros de treinamento ou fora, então nós vamos ter que jogar, então nós vamos ter que trabalhar esse calendário bem com o vice-presidente de base, com o coordenador da base do Aimoré. Mas a ideia é a gente ir fazendo a manutenção do gramado, não vamos abandonar a manutenção do gramado, e que a gente chegue com boa qualidade do gramado. Hoje já, no primeiro dia, já vamos começar o treinamento com chuva, né? Mas considerando o período seco que a gente teve até alguns dias atrás, essa chuva até tem sido abençoada, aí que o nosso gramado está bem verdinho. A gente compactou ele agora na última semana, teve todo um trabalho de compactação e um trabalho que o Henrique e que o Eduardo Kaiser vem fazendo ali para que o gramado tenha as condições. O inverno a gente sabe que é rigoroso, tomara que ele suporte toda a carga de trabalho, mas enfim, é o que nós temos. Se no futuro a gente tiver um centro de treinamento, que bom, o gramado não vai sofrer tanto. Em cima disso, eu vou emendar, porque para não perder o fio do assunto, no dia fim de semana de estreia do Aimoré tem o 17 sábado, 18 domingo. No dia 17 está marcado o Clássico do Vale, pelo Gauchão Sub-17 Aimoré e Novo Hamburgo. A ideia do Aimoré é antecipar esse jogo do Sub-17 para jogar sábado o profissional, ou jogar o profissional domingo? Não, nós vamos, isso eu já combinei com o Gustavo. A federação nos pediu propostas de datas, mas ela não nos entregou ainda o calendário. Ela pediu para todos os clubes qual o dia que prefere jogar. Então, nós, em cima da avaliação que fizemos com o departamento de futebol, nós informamos a federação. Mas, até para não dar confusão aqui, assim, mas falou que ia ser tal dia, então é o seguinte, nesse momento eu prefiro dizer o seguinte: nós enviamos para a federação as nossas datas de preferência. Quando a federação nos devolver o calendário de todos os jogos, a gente vai definir a questão do jogo do Sub-17. O jogo do Sub-17 será depois do jogo do profissional. Se o jogo do profissional for dia 18, domingo, eles jogarão na segunda-feira. Perfeito. Se o jogo nosso for no sábado, o Sub-17 pode jogar no domingo. O Sub-17 vai jogar na folga do profissional no dia seguinte. Nós não podemos correr o risco, para nós a base é importante, mas o profissional, o título do acesso é a nossa missão, então nós não podemos correr o risco de jogar um dia antes, de chover, enfim, nós temos algum prejuízo no gramado. Então o Sub-17 vai jogar um dia depois do profissional. Perfeito. Eu gostaria do Júnior. Tirar uma. Tranquilo. Ô Júnior, aqui ó, o Natan. Bom, então é a coletiva aí com os profissionais. Estamos acompanhando aqui no Cristo Rei a apresentação do Aimoré. Deixa eu abordar o Júnior Ferreira. Grande Thelminho. Júnior, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Olhando aqui o quadro de patrocinadores e apoiadores do Aimoré, já ocorrem mudanças visíveis.
pergunta que eu te faço, como é que está sendo essa recepção para com as empresas? Tem novidades a caminho? Como é que está sendo essa prospecção? Porque muitas dessas empresas aqui eu nunca tinha visto em relacionamento com a Aimoré. Boa tarde novamente. Boa tarde. Pois é, Natan, a gente, na verdade, desde o primeiro momento aqui dentro do clube, eu me lembro que eu acho que eu falei com você na primeira semana, né, na semana seguinte, e aí acho que você tinha perguntado qual eram as ideias de captação, de trazer novos sócios, de trazer mais público para o estádio. Eu só acho que a gente tem um trabalho de organização interna nossa antes, né, de reaproximação da Aimoré com a comunidade, de credibilidade do clube, de tudo isso. Então, no dia da entrevista coletiva da apresentação do Paulo, eu lembro que eu brinquei de só tem mais gente aqui hoje do que muito jogo do Aimoré que eu vim ano passado aqui. Então acho que tudo isso aqui acaba sendo resultado, a gente vê esses novos parceiros chegando, acho que acaba sendo resultado disso que nós já vimos falando lá no início. O Aimoré, uma frase que eu sempre digo, eu nasci no Hospital Centenário, eu sou leopoldense da gema total, tenho nos jogos da Aimoré desde que eu tenho 7, 8 anos de idade, vi muito jogo no Barranco. Então, nossa ideia é resgatar essa relação do Aimoré com a comunidade. E as empresas de São Leopoldo, elas são parte da comunidade de São Leopoldo. Então, a nossa aproximação é com o torcedor, a nossa aproximação é com a vila, é com o bairro, mas é com as empresas da cidade também. Não sei se tu viu, ele tem também a logomarca da CIST, que é a Associação sim. Ali, que é parceiro, São Leopoldo, Tênis Clube, Sesc, são parceiros do clube, parceiros institucionais nesse momento. São parceiros que demonstram credibilidade para o clube, né, claro, que o clube tem hoje, assim, e a gente está tentando resgatar tudo isso. E esperamos que esse painel, que a gente tem que aumentar, a minha ideia, que é a fim da gestão, é que a gente tem que derrubar essa parede, para que o painel seja maior, para a gente colocar mais marcas, para ter mais gente junto com a Aimoré. Se bem que tem um espaço para cima, né, Natan? Acho que dá para botar para cima ainda. Dá para verticalizar ele. Ou seja, tem espaço para muita gente ainda. E a ideia é mais ou menos por aí. A gente quer que seja todo mundo junto com o nosso Aimoré agora nesses próximos 2 anos. E vou emendar em cima, tu falaste da Vila. Uma reclamação que a gente faz há bastante tempo são de poucas ações. Eu adoro reclamações. Falando sério, eu sou das poucas pessoas que adoram reclamações. O saque, né? O saque. Eu gosto, cara, porque o elogio, ele te acomoda, sabe? Exatamente. É legal a gente ser reconhecido pelo que faz, mas ele acaba acomodando. Eu prefiro a reclamação normalmente, se ela ser educada e tendo sentido. Construtivamente, eu prefiro a reclamação. Vamos lá. A crítica faz a gente se mover e crescer. Sempre. Mas enfim, Júnior, uma das reclamações que se faz é que o Aimoré faz pouco trabalho presencial nos bairros. Tem ações na Independência, já teve ações na João Corrêa, mas nos bairros, na Feitoria, Charlau, Campina, etc. Vocês pretendem fazer algo um dia antes dos jogos, ou dedicar uma semana à Feitoria, por exemplo, uma semana a Charlau? Existe alguma coisa planilhada nesse sentido, ou é algo mais para perto da competição em si? Não, tem sim, tem. Eu diria que já esteve mais perto de começar, isso vai acontecer, tá? Já esteve mais perto de acontecer na prática do que agora. A gente tem que dar umas reaprumadas nos últimos tempos. A história é aquela do convênio da prefeitura, por exemplo, que a gente teve esse novo convênio. Ele era um convênio que atendia 200 crianças que tinham aulas aqui, e nós já vimos conversando para ampliar isso para os bairros também, para as vilas, para os bairros da cidade. Eu trabalho fora, independente do Aimoré, eu trabalho com vários projetos sociais, de vários esportes, a maioria de tênis, mas a gente tem projetos de futebol, de basquete, de judô, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Então era uma coisa que está desde o início que a gente entrou aqui, que era um dos meus focos de nós aprimorar esse convênio com a prefeitura, que agora, então a gente leva um tempo para nós para reentender o processo. O Aimoré vai retomar essa ação social com crianças de escola pública aqui dentro, com certeza absoluta. Isso é 100% certo. Só como eu estava dizendo, a gente precisa agora reaprumar as ideias para ver de que forma organizar isso. A prefeitura já disse que vai ser parceira também no que precisar, com logística, com ônibus, seleção de crianças. A prefeitura continua sendo parceira da Aimoré, que a gente é muito grato em relação a isso, sim. Mas a gente precisa agora dar uma reorganizada nas ações para chegar de novo nesse ponto. Vamos dar uns 2 passos atrás para chegar ali na frente. Mas sim, nós vamos ter ações nos bairros, nas vilas. E acho que nas próximas semanas já tem novidade que a gente já pode estar divulgando isso. Beleza, valeu, Júnior, muito obrigado. O Júnior gentilmente nos atendeu, só porque eu falei. Vamos dar uma colaborada na causa do Aimoré, como sempre. Tem aí parceiros novos, que fogem da paisagem comercial, digamos assim,
costumeira do Aimoré. Agradecer ao Júnior que parou aqui para nos atender. Deixa eu dar uma invadida no vestiário. Aqui tem a bandeira do Aimoré aqui atrás. Os colegas aqui trabalhando. O Alex, que eu vejo ele pelo ano 1184 seguido aqui no Aimoré, tá trabalhando ali. Grande Alex. E aqui os pertences da trapazeira. Aqui está o Leonardo Berrer, esse ser pequenino, tudo certo, Léo? Tudo belezinha, Nathan? Tudo bem? Tudo bem, tudo belezinha, tu tá copiando outro cara, mas tudo certo. Ali, né? Eu volto no meu lugar dele. Ali tá o Henrique. Ô Alex, tu nunca dá entrevista, vamos agora então. Rapidinho, expectativa para mais um ano, tudo bom, cara? Tudo bom, graças a Deus. A expectativa é boa, né? Tomara que esse ano nós voltemos a elite novo aí, que é o nosso sonho. É de começo aí. Valeu, Alex. Bom trabalho aí, obrigado. Então, aqui a gente tá andando pelo vestiário, aqui estão os pertences dos atletas, a parte de vestuário. Grande Henrique Lopes aqui também. Aqui freezer com água, cafezinho. Enfim, essa é a estrutura do Aimoré. Valeu, gente. Um grande abraço. Deixa eu virar pra mim aqui rapidinho. Até o Papo de Índio de logo mais a partir das 8 da noite com a repercussão da apresentação da Aimoré. Comando do Nicolas, estaremos lá também, juntamente com o John Tedeschi, com o Dalla Rosa e toda a nossa equipe, tá certo? Grande abraço, até mais, vamos virar de volta. Todos perguntando,